consequência, queridos, Ellen White foi levantada em 1844 para restaurar os 10 mandamentos e, assim sendo, a guarda do Santo Sábado. Mas em Daniel temos a profecia de que um poder levantaria no mundo para pisotear os 10 mandamentos, tentarem mudar a lei e os tempos. Assim sendo, queridos irmãos e amigos, levantou-se o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7 e os capítulos 8, escrito o papado, para este, por sua vez, batalhar contra o Cordeiro, mudando os tempos e a lei. Assim, está profetizado que nos últimos dias haveria uma guerra, a chamada Guerra do Armagedon, que é a batalha entre o sábado e o domingo. Sendo assim, o domingo recebendo o nome de sinal da besta e o sábado recebendo o nome de o selo de Deus. Assim, o mundo estará dividido em dois grandes grupos a partir do ano 2025. Os que vão obedecer à lei do Estado, guardando o domingo e recebendo o selo da besta, e os que vão aceitando o selo de Deus, o Santo Sábado. Mas, queridos irmãos, as consequências virão, porque os que vão receber o selo da besta, estes receberão as 7 últimas pragas por rejeitarem o sábado do 7º dia. É desta forma que não queremos deixar os nossos amigos sem a advertência, dizendo que estamos no período do decreto dominical. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, em 2 de junho de 2020, assinou a chamada, o decreto para que o mundo e as igrejas promovam as falsas de liberdade religiosa, dizendo que ninguém pode dizer contra a crença de outro. Assim, este é descrito no livro do Apocalipse como sendo a fala do dragão. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Queridos irmãos, nós estamos aqui para chamar a tua razão, dizer que como foi no tempo de Noé, como foi nos dias de Ló, Deus nunca deixa o povo sem advertência. Deus deu 6.000 anos para que Satanás mostrasse o seu governo à terra, mas podemos provar que o seu governo é o governo de sofrimento. Por isso, no culminar dos 6.000 anos, Deus vai restaurar a terra. Deus vai terminar com a chance de Satanás de governar. É por isso que com a sua ira, ele irá perseguir o remanescente de Deus, e irá matar o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, como diz o Apocalipse. Assim, queridos irmãos, estamos neste momento em tempo de grande crise. Olhando para os Estados Unidos da América, Donald Trump está dando tarifas para muitos países e isto vai motivar a maior crise da história da Terra. Então, nós estamos, mais uma vez, queridos irmãos, a dizer que a Igreja Católica Romana, ela deu um documento para os Estados Unidos da América, descrita como a segunda besta do Apocalipse, para fazer uma imagem conforme o Apocalipse capítulo 14, no versículo, Apocalipse 13, no versículo 15. Esta liberdade religiosa que Donald Trump assinou para o mundo todo promover a falsa liberdade religiosa, queridos, Efraim, a
sétimo dia também adotou a mesma. Ninguém, sem exceção, estão fora de promover a liberdade religiosa assinada pelo presidente Trump nos Estados Unidos da América. Desta forma, a igreja caiu num estado de decadência espiritual e assim ela irá da mesma forma perseguir, juntamente com os católicos, os servos de Deus. Queridos irmãos, é aí que cumpre a profecia. E o remanescente de Deus, o dragão, irou-se contra a igreja adventista do sétimo dia, mas a liderança se vendeu. A liderança vendeu os seus membros e estão pelo Departamento de Liberdade Religiosa promovendo a tal chamada a liberdade religiosa, que é o mesmo que o Projeto 25 dos Estados Unidos da América. Então, queridos irmãos, já não é tempo de permanecer em nenhum templo, em cada igreja, porque as igrejas se tornaram a igreja do anticristo. A igreja se tornou a religião mundial, a religião da nova ordem mundial, a religião de Satanás, a que vai matar o povo de Deus nesses últimos dias. Não importa, queridos irmãos, quer ouças, quer não, mas a verdade deverá ser dita. Morre mas 10.000 se converterão para pregar a mesma mensagem, porque Deus ama-te e Deus quer que tu sejas advertido. Queridos irmãos, nós estamos aqui para anunciar a grande crise profetizada no livro do Apocalipse já está em andamento. A crise financeira está se tornando a crise espiritual e a batalha vai se desenrolar entre o sábado e domingo, o selo de Deus e a marca da besta. Assim, queridos irmãos, todo aquele que receber em breve, a partir do dia 1º de julho de 2025, conforme estão a anunciar os jornalistas, aquele que receber o domingo, esteja pronto para as 7 últimas pragas que Deus vai derramar nesta terra. E não será nem mais nem menos, queridos. Aquele que receber o domingo, esteja pronto para receber a ira de Deus. Mas aqueles que do lado do Senhor se colocarem na guarda do Santo Sábado, queridos irmãos, aquele instituído no livro do Éden, a Bíblia diz que Cristo foi o Senhor do sábado, mas os homens disseram, pela ressurreição nós vamos guardar o domingo. Isto para Deus é rebelião contra Ele, é abominação descrita em livro de Daniel. Então, queridos amigos ouvintes, nesta manhã, nós estamos vos advertindo que chegou um período mais negro da história da humanidade. Chegou o tempo do fim. Deus vai neste tempo julgar as nações. Deus vai julgar o mundo. Deus vai prestar conta com cada um desta terra. Estamos chamando a tua razão que a Igreja Católica Romana já conseguiu, segundo o livro do Apocalipse 13, conquistou todo o poder e está a governar. Já podemos sentir a perseguição, mas a Igreja Adventista do sétimo dia, a liderança que está promovendo a falsa liberdade religiosa, é a principal igreja perseguidora, pois criou, por meio de Damaris Mora, uma lei 17.346/21, para que todo aquele que falar contra a igreja do outro deve ser preso, deve ser multado, deve ser, se possível, morto. Cumprindo o livro do Apocalipse, a Igreja Adventista do sétimo dia está vendendo seus membros conforme Cristo foi vendido pelos judeus.
Então, queridos irmãos, não é tempo, já não existe tempo de confiança nesses últimos dias. Como a igreja começou em pequenos grupos, em lares, a igreja está terminando em lares. Deus está chamando cada indivíduo para entrar neste batalhão, para lutar contra a besta e a sua imagem, contra o papado, contra o domingo e contra o selo da besta. Queridos, não é aquilo que nós pensávamos, que o selo da besta fosse um microchip, conforme o mundo foi enganado. Não é. O selo da besta é o contrário do selo de Deus. Se o selo de Deus é descrito em Isaías capítulo 20, versículo 12, como sinal, então o selo da besta deve ser um dia instituído pelo homem que tem o número 6. O Vaticano, o Papado, a Igreja Católica Romana, ela mudou de sábado para domingo. Ela vai perseguir os santos do Senhor nesses últimos dias. Ela vai matar o remanescente. Mas aqueles firmes, conforme o Apocalipse, os 144.000 não amaram as suas vidas até a morte. Eles preferem morrer como os apóstolos morreram. Eles preferem serem dilacerados do que entregar as suas vidas a Satanás. Então, queridos irmãos, neste dia, você que ouviu essa advertência, então estamos no tempo do decreto dominical, na fase educacional, numa fase em que cada igreja local da Igreja Adventista do Sétimo Dia já tem um departamento de liberdade religiosa, já tem um diretor de liberdade religiosa. Quando a igreja defende a liberdade religiosa e assuntos públicos, está a se tratar de uma igreja que se uniu com o Estado. Quando a igreja se une com o Estado, a Bíblia chama isso de a imagem da besta. É a união da igreja com o Estado. É a igreja exercendo, é o Estado exercendo o seu poder dentro da igreja. É a igreja buscando reforço no Estado. É a decadência moral. É a decadência espiritual. É o fim da humanidade. É o fim da religião. E Deus tem um remanescente, conforme o livro de Isaías, capítulo 28. Aí no capítulo 28, versículo 5, diz: naqueles dias o Senhor será por coroa. O Senhor será por coroa para o remanescente. Queridos irmãos, estamos advertindo a todos que os teus líderes de qualquer igreja, ao promover a liberdade religiosa que eles chamam, eles estão promovendo a falsa paz descrita no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 3. Quando pois dizerem paz, paz, então virá repentina destruição, como a dor de parto, como uma mulher que está prestes a dar à luz. Aí está, queridos irmãos, é neste tempo em que as nações estão promovendo guerra na Ucrânia, guerra em todo o mundo, tudo para culpar os cristãos pela destruição da humanidade. Tal como fez o imperador Nero, tal criava situações para no final de tudo dizer os cristãos são culpados. Assim também os adventistas do sétimo dia, nesses últimos dias, os remanescentes serão culpados por eles não se unirem com o Estado na proclamação desta falsa liberdade religiosa. Queridos, eu agradeço a vossa atenção. Espero que nos próximos tempos possamos trazer mais notícias e que os irmãos possam estar atentos, porque este é o momento de entregar as nossas vidas, as nossas consciências para Deus. Já não é tempo de ficarmos distraídos, é tempo de olharmos para as profecias do Apocalipse. O coronavírus deu abertura e aí estamos. Estamos entrando na grande crise entre o domingo e o sábado. O selo de Deus e a marca da besta.
Êxodo, capítulo 20, versículo 8, o Senhor diz: lembrai-vos do santo sábado do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Em 6 dias trabalhareis, mas no 7º dia é o sábado do Senhor. O homem em rebelião se voltou para Deus para dizer: nós temos autoridade de mudar do sábado para o domingo, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Mas um texto não serve, não é suficiente para garantir uma doutrina, a defesa de uma doutrina. E temos vários textos na Bíblia, Êxodos, em Gênesis capítulo 2, na criação, em Êxodo capítulo 20, em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, até em Hebreus no Novo Testamento, ainda no livro de Lucas, diz que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Então, não é o Senhor do domingo, Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos entrando na grande batalha do Armagedon entre o sábado e o domingo. Aquele que receber o domingo e preferir se colocar do lado do Estado, vai receber as 7 últimas pragas descritas em Apocalipse, capítulo 16. Aqueles que se colocarem do lado do domingo, do sábado, então não poderão comprar ou vender, serão cancelados as suas contas bancárias e não terão o que comer, o que vender, nem o que comprar, porque assim, segundo o governo, eles estarão desobedecendo às leis do Estado. Mas nós, pela graça do Senhor, vamos aguentar essa guerra, essa crise, porque o Senhor Jesus vencerá, segundo o Apocalipse, capítulo 17. Jesus Cristo vencerá juntamente com os seus escolhidos. Cristo e os 144 mil, no espírito de Elias, irão repreender e desmascarar o papado pela falsa doutrina que trouxe ao mundo e que está a levar a muitos à perdição. Queridos irmãos, eu agradeço a todos. Que todos fiquem com a paz do Senhor e até a próxima. Amém e amém.